Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez, nesse dia em que a gente se dispõe a falar de Fátima e o Imaculado Coração de Maria. Na verdade, a gente vai falar sobre a devoção ao Imaculado Coração de Maria e sobre a relação com a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Eu estou preparando material para a gente falar de uma maneira um pouco mais aprofundada, digamos assim, sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Mas isso vai ficar para frente, eu estou reunindo material, enfim, estudando ainda o assunto. Pois bem, antes de mais nada, curta aí o nosso vídeo, o comentário que você fizer aí embaixo, ele já nos ajuda. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário abaixo já sinaliza para o YouTube a importância do conteúdo e faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né? Chegue a um público maior e aí a gente consegue evangelizar de maneira mais aprimorada, né? Mande também o nosso conteúdo para os seus amigos, tem aí o compartilhar, compartilhe e nos ajude, né? E se você não se inscreveu no canal, está escrito inscrito aí embaixo, né? Eu sempre posto também a arte referente ao vídeo, e aí eu peço a vocês também que vocês possam acionar o aviãozinho ali no Instagram, né? Quem não tem meu Instagram, Vinícius Dias, e aí a gente consegue chegar também a mais pessoas. Então, compartilhe, né? Se o conteúdo é interessante a vocês, se vocês conhecem alguém que acha que tem esse tipo de interesse, se você quer ver o crescimento espiritual, a conversão de alguém e acha que porventura esse vídeo pode ajudar, eu peço humildemente que você nos ajude aí a divulgar, porque vocês são os nossos divulgadores. Eu agradeço muito, né, as pessoas que nos ajudam. Eu sei que tem pessoas que tem até lista de transmissão, né, nos ajudando, mandando a outras pessoas, mandam nos grupos, e eu agradeço de coração, porque é assim que é a propagação do Evangelho, né, de pouco a pouco, é de pessoa a pessoa. Pois bem, começando então a nossa conversa sobre o Imaculado Coração de Maria, eu quero já de antemão falar com vocês sobre a importância dessa devoção e o ponto forte, que é a oração em reparação ao Imaculado Coração de Maria, como é deixado para nós pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como a gente vai ver na nossa conversa, no intuito da salvação da alma, das almas dos pecadores. Então, nós precisamos rezar em reparação ao Imaculado Coração de Maria, pela salvação dos pecadores. Então, oremos, peçamos a Nossa Senhora, rezemos em reparação pelas muitas ofensas que são realizadas. E eu te convido a consagrar as pessoas que você quer ver a conversão. Quantas pessoas nós não amamos, nós não queremos o bem, nós são próximas a nós e que nós lamentamos muito ver que as pessoas estão trilhando um caminho de inferno. E aí vamos então consagrar essas pessoas ao Imaculado Coração de Maria. Vamos rezar por essas pessoas, não só por elas, mas rezemos também pelo mundo inteiro. É interessante o livro, né? Eu estou lendo agora as memórias da irmã Lúcia, né? E como as crianças, né? Os três pastorinhos, né? A Lúcia, Francisca e Jacinta, sempre tinham essa preocupação de oferecer sacrifícios a Deus, a Nossa Senhora, pela conversão dos pecadores. Isso é uma coisa que chama bastante atenção. Nossa Senhora faz esse pedido para três crianças e elas aceitam isso de um bom grado muito interessante. E todos os pequenos sacrifícios ali, elas iam oferecendo ao Senhor pela conversão dos pecadores. Certamente muita gente se converteu pela oração deles e ainda se converte porque no céu eles estão a rezar. Isso é certo. É uma coisa muito interessante, porque o amor é isso, né? É você se sacrificar em prol de um outro, em prol do outro, em prol de uma causa maior. E eu, num dado momento, ontem eu confesso que eu lia, lendo o livro, num dado momento eu parei e comecei a rir. Falei assim, meu Deus, essas crianças são um perigo. Né? O perigo no sentido de que tudo que elas podiam, elas faziam para oferecer sacrifícios pela conversão dos pecadores. Num dado momento, a Jacinta queria beber água suja. Ao invés de beber uma água limpa, ela estava com muita sede, para oferecer a Deus sacrifício. Acho que só não tomaram porque a Lúcia interviu e falou, olha, minha mãe não quer que a gente tome essa água porque
os animais bebem aqui uma água suja, enfim. Então, assim, as crianças tinham que ser assistidas porque elas queriam dar tudo que podiam pela conversão dos pecadores. Então, que na nossa vida seja assim também. Que nós possamos rezar a Deus sempre pela conversão dos pecadores, sempre pedindo ao Imaculado Coração de Maria, porque é muito triste ver as pessoas indo por um caminho de inferno, é muito triste ver as pessoas indo por um caminho que não são de Deus, né? Os desconhecidos, mas também aqueles que são próximos, aqueles que estão ao nosso redor e muitas vezes aquele que nós amamos. Então vamos consagrar as pessoas ao Imaculado Coração de Maria, rezando em reparação pela nossa conversão, pela conversão dos demais pecadores, porque também nós somos pecadores, e pela conversão do mundo inteiro. A devoção ao Imaculado Coração de Maria, ela, na verdade, ela tem bases bíblicas, como a gente vai ver, e ao longo do tempo, assim como a gente conversou sobre o Sagrado Coração de Jesus, ela foi desenvolvendo ao longo do tempo. E tem o seu estopim, digamos assim, o seu ponto culminante, na segunda aparição de Nossa Senhora em Fátima, como a gente vai ver. Mas é algo que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e não algo que simplesmente apareceu em Fátima, apesar da importância que Fátima tem no sentido da devoção, né, em que a devoção é realmente dada a nós. Né, aquelas especificações sobre a questão dos sábados, sobre as comunhões reparadoras. Então, em 3 de junho, né, em 1917, em Fátima, a Nossa Senhora aparece aos pastorinhos e ela diz, né, a Lúcia, né, que ele, no caso Jesus, quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Né? E os pastorinhos, em uma dessas aparições, elas veem, Nossa Senhora mostra o seu coração cravado de espinhos, o seu Imaculado Coração. Eles fazem essa experiência de ver, né? Nossa Senhora mostra esse coração imaculado, esse seu coração imaculado para eles. E eles percebem que esse coração, né, ali com espinhos ao redor, era na verdade o coração de Maria que precisava ser reparado. Como eu falei, ao longo de todas as memórias da irmã Lúcia, é um elemento até repetitivo, como isso era presente na vida deles, essa oração pela conversão dos pecadores, essa oração em reparação, né, ao Imaculado Coração de Maria. Isso era muito dito, muito postulado. E aí você tem essa primeira aparição, né? O próprio Jesus quer a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Aí nós temos, em 13 de julho, há então uma segunda aparição, né? E nessa aparição, as crianças veem o inferno, as almas e ali também os demônios gritando, né, de tanto sofrimento, né? E Nossa Senhora então mostra o inferno para essas crianças. E aí ela diz a essas crianças, né, vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Então vejam, né, que Nossa Senhora, que em Fátima diz, ensina, né, nos mostra que o Imaculado Coração de Maria é uma ponte que o Senhor quer utilizar para a salvação das almas. Só que o mais curioso aí é que ela só diz isso. Ela mostra seu coração cercado de espinhos. As crianças entendem que ela quer reparação para o seu coração. Ela diz isso, né? Mostra então também, nessa segunda aparição, ela mostra então o inferno, o grande sofrimento que havia ali. Isso precisa nos comover, porque a perdição ela é eterna. A vida aqui ela dura poucos anos, mas a perdição ela é eterna. E nós precisamos trazer isso à nossa consciência sempre, porque as nossas atitudes elas podem nos levar para o inferno. E aquelas pessoas que estão próximas a nós, que nós pudermos trabalhar para a evangelização dessas pessoas, nós precisamos trabalhar. E sempre rezar por nós e por todos para a salvação, porque o inferno é real, o inferno é verdadeiro, o inferno é algo muito sério. Só que a Virgem, é curioso que ela não revela como isso seria, como deveria ser essa reparação, não mostra, não diz, não dá orientação absolutamente nenhuma. Né? Muito tempo depois, lá em 1925, ela vai e revela então a irmã Lúcia sobre a devoção, né, reparadora dos 5 primeiros sábados, em que você vai comungar nos 5 primeiros sábados do mês, em reparação ao Imaculado Coração de Maria, pelas ofensas que o mundo inteiro realiza. E vamos dizer, né, gente, são muitas ofensas. São muitas ofensas. É muito triste de ver
como Nossa Senhora é perseguida, como Nossa Senhora é mal falada por tantas pessoas que podem pensar que Deus escolheria uma mulher qualquer para ser a sua mãe. E além disso, além de toda essa teologia protestante que muitas vezes ronda o coração de muitos católicos, há algo mais, eu poderia dizer que é até mais grave, que é justamente as muitas profanações que são realizadas. A Madonna foi capa de uma revista em que ela se vestia de Imaculado Coração de Maria. Quem viu flashes ou viu o show, né? Aquela coisa terrível que foi o show dela em Copacabana, aberto para todo mundo ver de graça, percebeu, né, como aquilo é um absurdo o show dela. E além disso, além do mais, como existem muitos elementos ali que simbólicos, muitos elementos ali que estão ali como uma verdadeira profanação. Seja Jesus, seja o Imaculado Coração de Maria. Eu poderia citar tantas coisas aqui. Fotos que ela retirou com outras mulheres de uma suposta Santa Ceia. Ela entra no show dela vestida toda de preto com uma auréola como de Nossa Senhora. Enfim, eu poderia citar os absurdos aqui. São missas negras que são realizadas, profanações de Eucaristia e assim sucessivamente. Então são muitas ofensas a esse coração. E o diabo, ele é esperto, porque ele sabe como é importante a devoção ao Imaculado Coração de Maria para a salvação das almas, e ele não quer perder. Percebam que no mundo espiritual as coisas funcionam de uma maneira diferente, e às vezes as pessoas não conseguem perceber isso. Muitas vezes o sacrifício que nós fazemos em prol do outro que vai ajudar na salvação do outro. Nós sofrermos muitas vezes e entregarmos esse sacrifício pelo mundo inteiro que vai ajudar este mundo a ser também melhor. É o nosso processo de santificação, é a nossa oração que vai fazendo essa transformação. O mundo é dos homens. Deus intervém, mas Deus precisa de ouvir a nossa voz. Ele precisa que nós oremos e que nós peçamos a Ele a sua intervenção. Do contrário, não vai ter intervenção. Ele precisa disso. A oração é uma coisa com a qual Deus não negocia. Ele quer ouvir de nós. Para curar Bartimeu, ele pergunta a ele: que queres que eu te faça? Nós precisamos, então, clamar, pedir a Deus que intervenha. Então, quanto mais pessoas rezando e pedindo a Deus, orando ao Senhor, mais a ação de Deus é realizada nesse mundo. Assim como mais profanações, mais desrespeito à Nossa Senhora, às coisas de Deus, às coisas da igreja, mais o mal vai ter oportunidade de agir e trazer coisas ruins para este mundo. Sempre foi assim na história da salvação. Quando o homem está com o Senhor, ele vence no Egito Antigo, ele vence ali quando ele sai do Egito, né, em direção à Terra Prometida. Quando ele estava com o Senhor, ele vence a guerra. Quando ele adorava outros deuses, ele perdia a guerra. Então, essa ira, né, assim representada, é assim dito no Antigo Testamento, essa ira de Deus é que nós precisamos afastar de nós e buscar sempre a sua bondade e a sua misericórdia. Se nós afastamos de Deus, Deus não vai agir sobre este mundo da maneira que ele poderia. Ele precisa que nós oremos. Ele precisa do nosso sim. Ele precisa que nós mostremos o interesse, porque Deus é um Deus de livre-arbítrio. E nós somos livres para tomar as decisões que nós quisermos, em aceitar o Senhor ou negá-lo. E isso também é amor. É deixar que nós tomemos as nossas decisões, certo de que nós vamos ter que comer muitas vezes os frutos amargos das nossas más escolhas. Isso precisa ficar bem dito. Em 1927, então, a Lúcia revela, então, as palavras de Nossa Senhora sobre o Imaculado Coração. É interessante que Nossa Senhora fala com Lúcia em 1925, só em 1927, a pedido do confessor, que ela vai revelar o que Nossa Senhora tinha dito. É interessante, se nós avaliarmos a vida da Lúcia, que foi a única, né, que sobreviveu, Nossa Senhora disse que ela viveria muito tempo, Francisco e Jacinto morreram muito cedo, mas que ela ficaria como a propagadora, então, da devoção, né? E Lúcia vai para um convento, acha aquele, para ficar em reclusa, Lúcia fica, né? Na verdade, um mosteiro recluso em oração, acha aquele mosteiro pouco rígido e se muda para outro mais rígido ainda, querendo ficar isolada em oração.
E é interessante que Nossa Senhora faz uma revelação desse tamanho para ela, e ela faz o quê? Ela vai rezar. E porque ela sabe que no momento certo, aquilo que precisar de vir à tona, vai vir à tona. Então não precisamos de nenhum modo ficar preocupados, porque aquilo que é vontade de Deus, caso nós rezarmos, vai acontecer. Aquilo que o Senhor quiser, que for da vontade dele, se nós rezarmos, vai acontecer. Então essa primazia da oração. Antes de agir, sair contando para todo mundo, antes de fazer uma live lá no mosteiro, brincadeira, mas Lúcia faz o quê? Lúcia vai rezar. E aí, porque o diretor manda, ela fala. E aí ela diz, né, as palavras de Nossa Senhora, eu abro aspas para Nossa Senhora, segundo a irmã Lúcia. Olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar e dizes que todos aqueles que, durante 5 meses, no primeiro sábado, confessarem-se, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar. Eu prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Então, a senhora já prescreve isso, prescreve essa devoção, nos mostra essa devoção com o sentido da nossa salvação, com o sentido para a salvação das almas. Então, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, a solenidade, né, a festa, né, na verdade, a memória litúrgica do Imaculado Coração de Maria, como a gente sabe, ela é realizada no sábado depois da sexta-feira, que é do Sagrado Coração de Jesus. Então, nós temos o Corpus Christi, né, na quinta-feira, e aí, posteriormente, então, depois, nós temos a sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus e no sábado, o Imaculado Coração de Maria. E é interessante que nós temos, então, as raízes dessa devoção, esse coração de Nossa Senhora, já é dito nas próprias Sagradas Escrituras, como nós sabemos em Lucas 2,19, em que se diz: Maria conservava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Isso em Lucas 2, no capítulo 51. Então, já esse elemento do coração de Maria, que meditava todas as coisas, que trazia tudo aquilo no seu coração, essa mulher do silêncio, essa mulher da oração, essa mulher que meditava e contemplava, já estava presente nas Sagradas Escrituras. E aí nós temos, né, que as sementes desse evangelho acabam germinando, seja nos ensinamentos dos santos padres, onde nós colheremos frutos também referente a isso, seja com teólogos e místicos da Idade Média, em que nós vamos ter também essa referência ao coração de Maria. E aí foram muitos santos que tiveram, né, essa devoção ao Imaculado Coração de Maria, já há muito tempo atrás. São Bernardo, Santa Gertrude, Santa Brígida, São Bernardino de Siena e São João Eudes. Esse São João Eudes, inclusive, né, foi um dos maiores propagadores dessa devoção, mas vocês veem que como o tempo, né, a gente vai fazendo uma linha temporal aí, mas como o tempo, o coração, essa devoção foi se dando aí ao longo do tempo. E esse São João Eudes, em 1648, obtém, então, de um bispo da França, né, o bispo de Autun, a aprovação da celebração da festa. Então, tem-se a celebração da festa. Em 1805, o Pio VII dá, então, autorização para a celebração das festas às dioceses que pediam. Então, foi muito paulatino, né, foi muito lento, mas aí foi havendo reconhecimento e liberação por parte da igreja em relação à devoção. Aí, 50 anos depois, o Pio IX já aprova a missa e o ofício do Imaculado Coração de Maria, ofício que é muito rezado, uma devoção muito difundida. Muitas pessoas têm essa devoção ao ofício. Na Capela da Mãe do Infinito Amor, aqui do lado, inclusive, nas segundas de 15 em 15 dias, nós sempre estamos lá rezando o ofício da Imaculada Conceição de Maria, né? E aí, em 1942, na Segunda Guerra Mundial, isso é interessante, a solenidade da Imaculada Conceição, o Papa Pio XII consagra, então, a igreja e todo o gênero humano ao Imaculado Coração de Maria. Naquela situação de confusão, né, da guerra, então ele tem essa sábia decisão. 3 anos depois, essa festa do Imaculado Coração de Maria, ela passa a ser, então, uma festa de toda a igreja. A gente pode ver como a devoção foi, então, crescendo, né? E aí nós temos, então, em Fátima, com essas duas visões dos 3 pastorinhos,
nós temos então o ápice, né, digamos assim, a revelação maior, acho que nós podemos considerar dessa maneira, sobre o Imaculado Coração de Maria, em que Nossa Senhora mostra, né, diz como deve ser essa devoção. Aí fica aquela pergunta, né, mas por que o sábado? Na verdade, o sábado há muito tempo na igreja, ele é um dia dedicado à Nossa Senhora, como nós sabemos. É uma tradição já, né, em relação à igreja, já nos primeiros séculos da igreja. Né? Em São Pio V, em 1570, você já tem a presença da missa de Nossa Senhora aos sábados no Missal Romano. Né? Então é uma prática já bastante antiga de que o sábado seja um dia de Nossa Senhora. Em 1905, Pio X ele dá então a indulgência pela primeira vez a essa devoção mariana. Quando chega em 1912, na verdade em 13 de junho, Pio X concede então a indulgência plenária para as almas dos defuntos, ou seja, eu já poderia oferecer então essa devoção, né, essa minha atitude, esse meu ato, pelas almas dos defuntos, as almas que passaram, né, que morreram e que porventura estão no purgatório, para que essas almas então cheguem, né, à glória celeste. Né? Então a gente vai vendo como a devoção vai crescendo. Né? E para isso, no primeiro sábado de cada mês, por todos aqueles que no dia se confessarem, comungarem, fizerem exercícios particulares de devoção em honra a Nossa Senhora, em espírito de devoção, a gente poderia entregar esse ato, né? A gente poderia entregar essa atitude nossa de oração, de devoção, pelas almas dos fiéis defuntos. Né? Então você vê que a devoção ela foi, com o tempo, por ação e graça de Deus, ela foi ganhando então importância. E como a gente sabe, esses tempos são os últimos, né, como é dito em Fátima, essa devoção vai crescendo. É interessante que as coisas no mundo só têm piorado. Isso é um fato da realidade. As coisas têm ficado cada vez mais difíceis. O homem tem se secularizado cada vez mais, de uma maneira cada vez mais intensa. Mas é interessante como Deus é bom e como Deus é misericordioso, que pega essa devoção e vai, ao longo do tempo, nos mostrando o Imaculado Coração de Maria como um caminho de salvação, que ele queria salvar muitas pessoas através dessa devoção, porque contemplar, ser devoto de Nossa Senhora é entregar-se naturalmente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Honrar o coração de Nossa Senhora é também honrar o coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esses corações eles estão unidos, eles estão ligados. E Nossa Senhora só nos leva para o céu, só nos leva para Deus. Então, nós temos essa necessidade de rezarmos em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Em 1930, continuando essa linha temporal, o padre José Bernardo Gonçalves, que era o confessor da irmã Lúcia, né, pergunta para ela então, né, mas por que são 5 sábados? Sábado a gente entende que é o dia de Nossa Senhora, mas ele faz uma pergunta interessante e a Lúcia não soube responder. Né? Por que são 5? Não sei. Simplesmente disse para ele que não sabia. Mas em 1930, Cristo revela à irmã Lúcia o motivo, né, desses 5 primeiros sábados, que são as 5 intenções, né, que a gente precisa rezar, pois são as espécies, né, os 5 tipos de espécies de ofensas e blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria. Então nós vamos rezar contra essas 5 situações que são realizadas contra o Imaculado Coração de Maria. Por isso 5 sábados, né, um para cada blasfêmia, né, para cada ponto contra o coração de Nossa Senhora, que são as blasfêmias contra o seu Imaculado Coração. Então Nossa Senhora foi concebida sem pecado original, isso é dogma da igreja, e dizer que isso não é assim, está errado. Então Nossa Senhora não conheceu o mal, não conheceu o pecado, nem na sua concepção. Falarem contra a sua virgindade, e aí eu só fico pensando, né, como deve ser, falar mal da mãe da gente é a pior coisa que existe, é melhor falar mal da gente. Não tem nada que a gente mais ame, né, as pessoas de modo geral, que a própria mãe. Falar da virgindade de Nossa Senhora é questionar o próprio Cristo como Deus. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ponto. As blasfêmias, né, contra a maternidade divina, querendo dizer que Nossa Senhora não é mãe de Deus, isso teve blasfêmia, teve heresia na igreja, dizendo isso durante bastante tempo, mas isso, graças a Deus, foi rechaçado há bastante tempo atrás também. O ódio, né, seria o quarto, o ódio contra Nossa Senhora, contra essa Imaculada Mãe,
nós vemos absurdos em obras de arte, eu já citei shows da Madonna, obras de arte que imagens de Nossa Senhora são quebradas, são raladas, Nossa Senhora em pregações, igrejas afora quebram imagens e assim sucessivamente. E as pessoas que ultrajam diretamente as suas sagradas imagens. Teve uma obra de arte que foi realizada uma vez em que um homem entrava num palco, nu, colocava um ralador na frente, pegava uma imagem de Nossa Senhora e ralava a imagem para que aquele pó caísse do órgão genital dele. É esse o nível das coisas que são feitas contra Nossa Senhora. Isso é muito triste, por vários motivos. Ainda que a pessoa não tenha devoção, ainda que a pessoa não acredite, isso é uma falta de respeito muito grande. Uma falta de respeito absurda com a própria liberdade religiosa que esse dito Estado laico diz para as pessoas. Esse tipo de coisa que desrespeita absurdamente a religião que foi responsável por erigir a civilização ocidental. Então é muito triste, é muito triste. Mas o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos reparar o coração do nosso homem. Aquela música que diz, a Nosso Senhor Jesus Cristo, não a Nossa Senhora, mas a Nosso Senhor, amar por quem não te ama, adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera. Pelos que não creem, eu estou aqui. Então, nós vamos fazer por ela, para consolar o coração dela, pelos males que são realizados pelas outras pessoas. E na própria história da Bíblia nós percebemos isso, que o Senhor, Deus, concentra então o seu amor em algumas pessoas e vai receber dessas pessoas o seu amor. Se relaciona mais profundamente com algumas pessoas para poder liberar maiores graças para o mundo, olhando simplesmente para essas pessoas. Então que nós sejamos essas pessoas especiais ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus. Que nós sejamos essas pessoas que vão rezar, que vão ter uma vida correta, que vão lutar para ser de Deus dia após dia, apesar de todas as nossas dificuldades, que vão rezar, que vão confessar, que vão comungar, em sentido de reparação ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus, para que as nossas almas, daqueles que amamos e do mundo inteiro, se salvem. Se salvem. Então nós somos agentes de salvação. Nós estamos aqui para sermos instrumentos. A Senhora é o quê? Um instrumento de salvação nas mãos de Jesus. E nós estamos aqui para quê? Para sermos instrumentos de salvação nas mãos de Jesus e de Nossa Senhora. É simplesmente isso. Mas é absurdo que você está dizendo que Nossa Senhora, através de Nossa Senhora, vai haver salvação? Vai, mas não dela. De Jesus que agir através dela. Assim também como você, que está aí do outro lado, pode ser uma ponte de salvação na vida de um irmão. Que pode estar do lado, que pode levar para a igreja, que pode levar para os sacramentos. Você também pode ser esse instrumento. E muito mais a Mãe de Deus, que é muito melhor do que qualquer um de nós. Então é assim que Deus trabalha. Deus quer trabalho conjunto. Deus quer trabalho em equipe. Então vamos ajudar o céu, gente. E aí, como a gente vai praticar esses primeiros sábados, é a confissão. Se você precisa confessar pelo menos 8 dias antes do sábado, mas o ideal é que seja no próprio sábado, mas tenha todas essas dificuldades, você pode confessar antes também, 8 dias antes. A oração do terço e a meditação de 15 minutos dos mistérios do Rosário. Você não precisa pegar todos os mistérios, você pode pegar um mistério, ou 5, ou os 20, enfim. Mas você vai meditar 15 minutos aí, ficando com Nossa Senhora, digamos assim, foi o que ela tinha dito, ficando com ela aí, meditando os mistérios do Rosário. Na época eram 3 textos, hoje são 4, E a comunhão, comungar nesse primeiro sábado, com o intuito de salvar as almas do inferno. Abrir este mundo à ação de Deus. Abrir esse mundo à ação de Deus. As ações contra Nossa Senhora, elas são cada vez maiores. Há uma batalha grande entre o demônio e Nossa Senhora, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E é assim que nós vivemos, nessa luta constante. Então, multiplicam-se ataques cada vez mais contra a dignidade e as honras de Nossa Senhora. Há uma diminuição considerável do culto mariano, da devoção a Nossa Senhora, mundo afora, dentro da igreja. Muito por causa do comunismo
que é espalhado pelo mundo, que Nossa Senhora de Fátima mesma disse sobre os males espalhados pela Rússia, as mentiras espalhadas pela Rússia, que hoje em dia colocam uma que colocam o materialismo, tudo é capital, capital, capital. O comunismo que trabalha para reduzir a fé, acabar com a fé das pessoas. E quando não proíbem Bíblia, missa, igreja, e quando não matam padre, quando não prendem bispo, eles entram na igreja, se infiltram na igreja, para esvaziar a fé, para colocar uma porcaria de uma teologia da libertação, cujo objetivo é esvaziar a fé, é transformar a igreja numa massa de manobra nas mãos dos comunistas, na mão do próprio demônio, esvaziando a própria fé. Na Eucaristia não é o corpo e o sangue de Jesus, é um momento de partilha. Confissão, na verdade, não é perdoar pecado. Na verdade, a confissão é uma psicologia profunda. Heresia, diabólico, infernal. Trabalho do demônio contra a salvação das almas. E é contra isso que nós vamos trabalhar. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que você, do outro lado, precisa também trabalhar e rezar para a conversão dos pecadores, para a transformação da vida de cada um deles. E aí eu termino, né, com o que é dito pela irmã. Os Santíssimos Corações de Jesus e Maria amam e desejam este culto para com o coração de Maria, né? Porque eles se servem para atrair todas as almas a eles. E isso é tudo que desejam, salvar as almas. Muitas almas, todas as almas. Nosso Senhor me dizia há alguns dias: desejo ardentemente a propagação do culto e da devoção ao coração de Maria, porque este coração é o imã que atrai as almas para mim, a fornalha que irradia na terra os raios de minha luz e de meu amor, fonte inesgotável, de onde brota na terra a água viva de minha misericórdia. É isso. É isso. Doarmos a nossa vida, de acordo com os nossos graus e estados de vida, mas doarmos a nossa vida diariamente para propagar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, no vídeo da semana passada, ao Imaculado Coração de Maria, no vídeo dessa semana, a rezarmos em reparação ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, a levarmos então as almas para o Senhor, a ver quem é o próximo, olhar para o lado e ver quem está perto de mim e tentar levar essas pessoas para Deus, com conversas, com conselhos, com uma amizade, enfim, trabalharmos nas nossas paróquias, trabalharmos nas pastorais, nos grupos de oração, sei lá. Aí veja sua vida. Mas é emergente, é urgente a necessidade que nós temos de propagar ao mundo a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. É fundamental que nós digamos ao mundo inteiro que Jesus nos ama ardentemente, que Nossa Senhora nos ama profundamente. Nós fazemos esse vídeo com este objetivo, dizer que você que me vê aí tem a função não só de se salvar e trabalhar para isso, mas trabalhar, rezar em reparação ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, para que muitas almas sejam levadas ao céu. Que Nossa Senhora de Fátima interceda por nós e nos ajude nessa missão, que é de todos nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.